Exercício número 2 da lista 3. Verificar uma peça comprimida constituída de perfil VS. Viga soldado, perfil soldado, 950 por 127. FY de 34,5 e os comprimentos de flambagem em torno dos eixos X e Y, respectivamente, 500 e 400. Quando fala em comprimento de flambagem, a gente está falando desse produto. Desse aqui que tem a ver com as condições de apoio e com o comprimento destravado. Então não me interessa saber qual é o comprimento real da peça, nem quais as suas condições de apoio, se o K é 0,5, 0,65, 0,8, 1, 2, 2,1, não interessa. Esse produto deu isso, e esse produto em torno de Y deu isso. Então eu tenho que calcular desta forma. Em relação a esse perfil soldado, ele difere do perfil laminado. E por que eu escolhi utilizar viga soldada e não perfil H, que é um pouco mais compacto? Porque eu estou querendo forçar uma situação de problema. Já lhes disse em exercícios anteriores que para compressão o ideal é que o perfil tenha um raio de giração em X e Y mais próximo, o que não ocorre aqui. Quando você tem esse tipo de perfil, o raio de giração em Y é bem menor do que em X. Porque isso aqui é um perfil que é concebido para trabalhar a flexão, nós estamos trabalhando com compressão. E por que eu estou usando ele então? Só para que cause um problema e que você aprenda a lidar com o problema. Mas no seu escritório, quando você estiver projetando, é óbvio que se você estiver trabalhando com compressão, ou seja, o esforço principal da peça de compressão, você vai procurar um perfil H. Se for soldado, você pode procurar lá um CS, que é coluna soldada, não VS. Repito, eu peguei esse aqui porque eu quero que tenha problema na mesa, quero que tenha problema na alma, para que aprendamos a resolver. E aonde que eu pego isso? Se você pegar o livro do Pifai e for lá no final, você tem lá catálogos de parafuso, você tem catálogos de perfis laminados e você tem catálogos também a partir aqui da página 336, você tem perfis soldados. Aí você tem colunas que são perfis CS, você tem CVS e lá mais para o final você tem perfil soldado, que eu peguei. Ou você usa essas tabelas que estão no livro do Pifai e tem em quase que todo o livro de história metálica, ou você digita lá no Google assim, tabela de perfis soldados, ou catálogo de perfis soldados, VS, e aparecerá lá as tabelas e você pode baixá-las, tá ok? Então, dando prosseguimento aqui, vamos para a nossa primeira verificação, que é a verificação que tem a ver com a esbeltez global, não é isso? Então vamos lá, em torno de X, eu quero calcular o lambda X. O meu lambda X vai ser o KL em X dividido pelo raio de giração em X. Em Y, eu terei o meu KL em Y dividido pelo raio de giração em Y. Então eu tenho aqui 500, tenho aqui 400. Indo lá no catálogo, eu encontrarei o valor do raio de giração em X como 38,95 e em Y 7,44. Resolvendo isso aqui, eu encontro 12,83 e 53,76. Menor que 200, eu posso dar prosseguimento ao meu exercício e a esbeltez está verificada e eu sei que a esbeltez com a qual eu de fato tenho que preocupar nesse exercício é a esbeltez em torno de Y, porque a sua relação tem um valor bem mais alto do que em X. Verificação segunda. Flambagem local. Mesa. Relação B sobre T
que é BF sobre 2TF. Quanto que é o meu BF? 350. 2 sobre 12,5. Fazendo essa conta, eu encontro 14. Alma, P sobre T, que é H0 sobre T0. 925, dados do catálogo, dividido por 8. Resolvendo isso aqui, eu encontro 115,62. Quando eu pego aqui a tabela e vou para a alma, porque a alma tanto faz ser laminado como soldado, eu só tenho uma situação, para aquele FY o limite é 36. Passou e muito limite. Então eu sei que o meu QA é diferente de 1. Eu terei que fazer correção da alma. Aqui é 14. O meu limite aqui, já que é perfil soldado, varia entre 9 a 13,4. Eu não sei com precisão ainda quanto que dá, mas eu já sei que passou. Vai ser maior do que o limite. Então o meu QS é diferente de 1. E eu vou calculá-lo aqui. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou determinar o valor do KC. O KC é 4 sobre raiz quadrada de H0 sobre T0. H0 sobre T0 é essa relação aqui, de 115,62. Quando eu resolvo isso, eu encontro um KC de 0,372. Aqui está. Agora eu preciso determinar o limite inferior. Se você pegar aqui essa tabela, você vai observar que a fórmula é essa aqui. Ó. Qual que é a fórmula? A fórmula é 0,64, que multiplica raiz quadrada de E, FY, dividido por KC. Modo de elasticidade, tensão de escoamento, KC encontrado. Resolvendo isto, nós encontramos 9,39. Então, vem aqui, 9,39. Lá na tabela, me informa que o valor que eu iria encontrar era entre 9 e 13,4. Encontrei aqui. Por que de 9 e 13,4? Porque depende do KC. É a relação da mesa comparada com a da alma. O KC tem a ver com a alma. Encontrei isso. Então, vou agora fazer a correção. Eu encontrei já o limite inferior. Se eu pegar a norma, e for com a norma lá na página 127, olha o que eu tenho. Grupo 5. Por que eu sei que é grupo 5? Porque quando eu chego aqui, ó, elementos AL, perfis soldados, mesa de seções I, H, T ou U soldadas. Então o grupo é 5. Grupo 5. Eu venho aqui, grupo 5. O que a norma diz? Diz que se o valor que eu encontrei, 14, estiver no intervalo de 0,64, que multiplica isso aqui, até 1,17, que multiplica isso aqui, eu utilizarei a primeira equação. Se superar o segundo limite, eu utilizarei a segunda. Qual que é o segundo limite? É 1,17 e eu repito a fórmula. Fazendo isto aqui, eu encontrarei 17,18. Ora, 14 está nesse intervalo. Se está nesse intervalo, eu utilizarei a primeira fórmula apresentada na norma lá na página 127. QS igual 1,415 menos 0,65 B sobre T. Eu estou falando agora de alma, isso aqui tem a ver com alma, que multiplica a raiz quadrada de FY sobre KC vezes E. Quando eu substituo tudo aqui, isso aqui vale 14, o KC é 0,372, quando eu faço toda esta substituição, eu vou encontrar um QS de 0,795. Então, o valor
do fator que corrige o meu elemento AL da seção, a minha mesa, é esse valor aqui, que é S igual a 0,795. Feito isso, eu faria a correção agora da alma. O que eu sei da correção da alma? Que o meu QA é a área efetiva sobre a área bruta. A área bruta está no catálogo. A efetiva, para eu encontrá-la, eu preciso de determinar o B efetivo. O meu B efetivo, eu encontro ele assim. Sabendo que isso aqui tem que ser menor ou igual a B. Esse B aqui é a alma. A minha alma é 925 milímetros ou 92,5 centímetros. O que eu faço agora? Esse T aqui é 0,8, espessura da minha alma. Quando a seção é tubular, retangular, o CA vale 0,38. Para todas as outras situações, a norma diz que é 0,34. Esta relação aqui é a relação da minha alma. E a relação é 115,625. Quando eu resolvo tudo isso, eu encontro um B efetivo de 34,36, que é menor que 92,5. Vejam só, senhores. O que a norma está nos ensinando? Está falando o seguinte, que embora eu tenha uma linguagem bem simples, embora eu tenha uma alma de 92,5 centímetros, eu estou usando neste cálculo uma alma de 34,36. Há uma redução aqui praticamente a 1/3 deste valor. Por que isso? Porque ela é muito esbelta, então eu não posso considerá-la toda, tá certo? Tendo isso aqui, agora eu encontro a minha área efetiva. Minha área efetiva é a área bruta menos o somatório de B menos BF vezes T. Aonde a área bruta, eu pego lá no catálogo, é 161,5. O meu B é 92,5. O meu BF é 34,36 e o meu T é 0,8. Quando eu faço todas estas contas, eu encontro uma área efetiva de 114,98. Quanto que é o meu QA? O meu QA é a área efetiva sobre a área bruta. Quando eu pego esse valor, 114,98, e divido por 161,5, eu encontro um QA de 0,712. Quanto que é o meu fator de redução total? Esse aqui é da alma, esse aqui é da mesa. E o total? O total é o resultado da multiplicação entre os dois. Quando eu faço isso, esse aqui valendo 0,795 e esse valendo 0,712, eu encontro um fator de redução no valor de 0,566. Vejam bem, senhores, apenas em relação à estabilidade local, não estou nem levando em consideração ainda global, o meu perfil tem uma redução de quase 44%, é quase a metade dele, por causa de problemas na seção transversal. Vamos agora à terceira verificação. Terceira verificação, fator de redução. Fator de redução global, né? Que é o X, certo? Como que eu encontro isso? O lambda zero, que é L raio de giração, que multiplica QFY, π ao quadrado, vezes zero. Eu vou pegar aquele fator
lá de esbeltez que é mais desfavorável. Qual que é? Em Y é o 53,76, que multiplica. Quanto que vale o quê? Redução quanto a flambagem local? 0,566. 34,5 π ao quadrado, 20.000. Quando eu resolvo isso, eu encontro 0,534. Tá certo? Como que o meu lambda 0 é menor que 1,5, o meu x é 0,658 elevado a lambda 0 ao quadrado. Ou você usa aquela tabela, não é? Tabela 4 da página 45. Quando você faz isso, você encontra um x de 0,8872. Ou arredondando aqui, 0,887. Estaria de bom tamanho. Por último, nós temos que determinar a força resistente. Quanto que vale a força resistente? O meu N, D é x vezes Q, vezes a área bruta, gama a 1. Quanto que vale o meu x? 0,8872. Fator de redução que tem a ver com a flambagem global. O que? Fator de redução que tem a ver com a flambagem local das chapas. Agora, a área bruta, seção transversal, tensão de escoamento, dividido por 1,1. Quando eu resolvo tudo isso, eu encontro uma força resistente de compressão final no valor de 2.543,53 kN. Se você multiplicar aqui por problema de esbeltez global e local 0,88 por 0,56, você verá o tanto que eu tenho redução na capacidade desse perfil. Assim mesmo, esse perfil resiste 254,3 toneladas de resistência à compressão. Eis o exercício 2.